A cura do zumbido. Zumbido no ouvido tem cura? Sim, tem cura. E eu vou explicar para você agora, direto e objetivo, sem enrolação. Primeiro você tem que saber o que é o zumbido. Muitas pessoas acham que o zumbido é formado no ouvido, que o zumbido é formado no cérebro, que o zumbido é formado em outra parte do corpo. E não está errado, porque o zumbido é uma percepção do som que não foi produzido em um meio externo. Por exemplo, eu estou aqui gravando este vídeo para você. Se passar uma moto lá fora, ou ainda, se uma abelha entrar na sala e começar a produzir um zumbido, não só eu, qualquer pessoa que escute vai ouvir o zumbido, porque é um estímulo de algo que de fato existe e que está estimulando o ouvido, e esse estímulo do ouvido está chegando ao cérebro e o cérebro está percebendo como zumbido. Acontece que tem algumas situações nas quais este zumbido ele chega ao cérebro, a informação chega ao cérebro, mas não por um som produzido no meio externo, mas por um som produzido pelo próprio organismo. Esse som pode ser produzido, por exemplo, uma das causas mais comuns de zumbido, a perda da audição. Quem tem perda auditiva, popularmente surdez, geralmente, além da dificuldade de ouvir, também percebe o zumbido. Outra questão também são os zumbidos provocados, por exemplo, alterações na articulação temporomandibular. Essa articulação que fica na frente da orelha e que quando a gente abre e fecha a boca, às vezes ela faz um barulhinho. Às vezes o zumbido pode ser causado por uma alteração vascular, um vaso no pescoço ou um vaso próximo à orelha que ao circular o sangue produza o som do zumbido. Mas observe, é um som que você percebe, a pessoa que está de fora não. Por exemplo, no momento em que eu estou gravando este vídeo, está chovendo bastante aqui em Sorocaba, interior de São Paulo. Eu estou ouvindo, pode ser até que você perceba no vídeo algum barulhinho de chuva. Veja, esse som qualquer pessoa vai observar. O zumbido do qual eu estou falando, não. Porém, o zumbido do qual eu quero falar agora é este que incomoda, tira a paciência das pessoas e irrita as pessoas. E muitos pacientes me perguntam, zumbido tem cura? Sim. Como curar o zumbido? Vou explicar para você agora a forma de se curar o zumbido. Mas antes eu vou te convidar para se inscrever aqui no canal, porque sempre trarei novidades para você. E também quero chamar a atenção para um detalhe. A minha especialidade é otorrinolaringologia, mas eu atuo na área de rinologia, doenças do nariz e seios paranasais e também nos distúrbios do sono, porque a minha área de atuação é uma outra especialização, é uma prova que nós fazemos, é de medicina do sono. Eu explico isso porque muitas pessoas querem marcar consulta para fazer tratamento comigo a respeito de zumbido. Eu não trato essa parte. E me perguntam, e por que se você não trata essa parte de zumbido, você fala? Eu sou médico, eu estudei todo o corpo humano. Se eu quiser falar de pressão alta, se eu quiser falar de doenças renais, se eu quiser falar de doenças psiquiátricas, eu tenho embasamento científico para falar de tudo isso. Mas eu atuo na área de nariz, seios paranasais e distúrbio do sono. Estudei e já trabalhei bastante com doenças do ouvido, por isso que tenho conhecimento a respeito do zumbido e vou explicar para você a forma como se trata o zumbido e como se pode curar o zumbido. O segredo da cura do zumbido está em descobrir a causa do zumbido. Por exemplo, eu vou dar uma causa muito comum de zumbido no ouvido. Um paciente que tenha uma obstrução do conduto auditivo, do canal do ouvido. Essa obstrução, seja por uma infecção, por uma rolha de cera, seja por algum corpo estranho, essa obstrução pode causar zumbido no ouvido. E se você trata essa obstrução, você vai curar o zumbido. Mas hoje especificamente eu quero falar da cura do zumbido por cirurgia. Cirurgia? Sim, cirurgia para a cura do zumbido. Existe uma doença chamada otosclerose. Em alguns livros você pode encontrar o termo otospongiose. A otosclerose é uma fixação da cadeia ossicular. Dentro do ouvido nós temos uns ossinhos e esses ossos eles são interligados da membrana do tímpano até a orelha interna ou labirinto. E neles nós temos também tendões e músculos. Como qualquer outro osso, eles se movimentam conforme
a contração desses músculos. Nesta doença, a otosclerose, ocorre uma fixação, uma calcificação desses ossinhos. Num primeiro momento, o paciente perde a audição, é um tipo de perda auditiva chamada condutiva, porque o som da vibração da membrana do tímpano não é transmitida pelos ossinhos até a orelha interna ou labirinto, que é responsável pela audição também, além do equilíbrio. Neste momento em que a gente chama de perda auditiva condutiva pura, você pode fazer uma cirurgia, a estapedotomia, na qual você faz uma incisão, faz um furinho no osso que está grudado com o labirinto e põe uma pequena prótese, fazendo com que, ao vibrar a membrana do tímpano, esta prótese faça o papel dos ossinhos que estão fixos. Com isso, você traz de volta a audição do paciente. Corrigindo a audição do paciente, a percepção de zumbido, a percepção de barulho no ouvido desaparece em muitos casos. Neste caso específico, a otosclerose, é possível se tratar o zumbido cirurgicamente. Se você quer saber mais sobre otosclerose, assista ao vídeo que está aparecendo aqui neste link para você, que eu vou contar a história de Ludwig von Beethoven, super conhecido autor de música clássica e que sofreu com otosclerose. Nesta época, obviamente, não havia uma cirurgia nem diagnóstico adequado para ele e as pessoas até mistificam dizendo que ele ouvia com o som do coração, etc. e tal. Não, ele encostava o ouvido no piano e, por via óssea, através dos ossos do crânio, ele escutava, porque o problema não estava no nervo da audição, o problema estava na fixação dos ossinhos. Se por um acaso, naquela época, nós tivéssemos a tecnologia de hoje, Ludwig von Beethoven poderia ter sido operado, ter feito uma estapedotomia e ter voltado a escutar perfeitamente, mesmo depois de ter composto a Nona Sinfonia, a conhecida como coral, né? A sinfonia conhecida como coral, a Nona Sinfonia de Beethoven. Muito bela, diga-se de passagem. Agora, lembra que eu falei que alguns casos de zumbido podem se dar por obstrução no conduto auditivo? Assista ao vídeo que está no primeiro comentário fixo aqui, porque eu já tive um paciente que chegou aqui com uma queixa de zumbido. Eu fiz um tratamento clínico, não foi cirúrgico, e o zumbido sumiu. Neste vídeo eu explico o que é que eu fiz e pode ser o seu caso e pode ser que ele ajude também. Mas há ainda uma outra questão. Lembra que eu disse que o segredo para curar o zumbido é você descobrir a causa do zumbido? Aqui eu falei de uma causa, a otosclerose, mas temos inúmeras outras causas de zumbido. Algumas que podem ser curadas, outras que só têm tratamento e outras que infelizmente não têm tratamento. E para a gente saber cada uma destas, precisamos fazer exames específicos que identificam a causa do zumbido. E por isso que eu disse para você ser inscrito aqui no canal, porque se você fosse, já teria assistido a um vídeo no qual eu falo dos exames para você investigar, para você descobrir a causa do zumbido. Mas não se preocupe, você não estava inscrito, já se inscreveu? Ótimo! Assista ao vídeo que vai aparecer na tela final, que eu explico como investigar a causa do seu zumbido. O meu nome é Hélio Brasileiro, eu sou médico otorrinolaringologista com área de atuação em medicina do sono e o meu registro no CRM aqui no estado de São Paulo é sob o número 8768. Um abraço!